O termo viking tem relação direta com uma das principais atividades praticadas pelos nórdicos da era viking, as expedições navais. A origem do termo pode estar relacionada com o termo viking, que no nórdico antigo era utilizado para se referir a marinheiros que cometiam atos de pirataria. No entanto, existem outras hipóteses para explicar a origem dessa palavra. Na cultura popular, a ideia de mulheres vikings que se tornavam guerreiras e conquistavam grandes estados em batalhas era muito difundida, mas na vida real as fontes são conflitantes e há muitas incertezas sobre isso. Os registros lendários escritos pelos nórdicos retratam uma série de mulheres que guerrearam, mas os registros históricos escritos pelos nórdicos não possuem nenhum fato que comprove isso. Além disso, evidências arqueológicas e osteológicas também não trazem muita evidência sobre guerreiras vikings. Isso leva os historiadores a concluir que existiram sim algumas mulheres que se tornaram guerreiras, mas não era um comportamento comum às mulheres dentro da sociedade viking. Bom, mas esses povos guerreiros deram seu verdadeiro parecer no ano de 793, período que ficou conhecido como Era Viking, na Europa, época das grandes navegações por parte dos vikings. Esse período chegou ao fim em 1066, quando os normandos, ou seja, os vikings que haviam se estabelecido na Normândia, atacaram e conquistaram a Inglaterra sob a liderança de Guilherme, o Conquistador. Os historiadores especulam que a causa dessas expedições seja o crescimento populacional da região e que gerou falta de alimento e iniciou um processo de disputa e procura por melhores terras. Além disso, disputas pelo poder e o desejo para promover a expansão comercial foram levantados pelos historiadores como outros motivos que nos ajudam a entender essas expedições marítimas dos vikings. Em batalha, o machado era a arma mais utilizada. Motivo? O custo era bem baixo. Consequentemente, diversos guerreiros a possuíam e, resultado disso, era uma habilidade no manejo dessa arma. Os machados poderiam ser utilizados tanto no combate corpo a corpo, como sendo lançados à distância. A lança, a faca e o arco e flecha também eram bem importantes. Mas a principal arma dos vikings na guerra era o escudo produzido de madeira. Nesse contexto, a espada era bem importante também, porém ela não tinha grande acesso pelo alto custo. Durante a Baixa Idade Média, a civilização viking deu início a uma série de invasões que marcariam o instável quadro político-militar europeu. Pertencentes a uma civilização de forte tradição militarista, os vikings acreditavam que os conflitos ocupavam um importante espaço de suas crenças e práticas sociais. Dessa forma, deflagraram um grande número de batalhas que tomaram boa parte do Velho Mundo. Os vikings são oriundos das gélidas terras encontradas nas regiões da Noruega, Dinamarca e Suécia. Nestas regiões, apesar da falta de recursos fartos, praticavam a agricultura, a pesca e o comércio de diversos produtos como trigo, peixes, metais, madeira e alguns escravos. Historicamente, foram capazes de formar uma cultura autônoma, tendo em vista que os romanos não promoveram a ocupação dos domínios escandinavos. Mesmo partilhando diversos hábitos e costumes, os vikings não experimentaram nenhum tipo de governo centralizado capaz de organizar a invasão à Europa. Geralmente, pequenos grupos independentes organizavam as pilhagens que começaram a atingir o mundo europeu a partir das Ilhas Britânicas. Faziam uso de dracar, tipo de embarcação leve com o qual os vikings alcançaram a Europa por vias marítimas e pluviais. Não por acaso, iniciaram a ocupação da Europa continental adentro o rio Sena. Apesar das invasões atingirem essas duas primeiras localidades, a ocupação dos vikings ocorreu simultaneamente em diversas partes da Europa. Um dos alvos mais visitados era a Irlanda, que devido à proximidade e à ajuda dos ventos fazia que essa investida militar ocorresse sem maiores dificuldades. Enquanto os vikings noruegueses e dinamarqueses invadiam regiões da Espanha e da França, os suecos costumavam invadir partes da Polônia, Letônia, Lituânia e uma tradição inventada vinculada aos povos vikings está relacionada ao hábito de usar elmos com chifres. Pesquisas arqueológicas indicam que uma pequena parte dos combatentes utilizavam esse tipo de aparato, mais comumente usado para a realização de rituais religiosos. Essa associação entre os vikings e os chifres aconteceu com a popularização de peças teatrais e óperas que incorporaram esses vistosos ornamentos. A expansão dos povos vikings pela Europa começava
a dar seus primeiros sinais de desgaste, além de sofrerem com diversas derrotas militares. O avanço do cristianismo pelo continente acabou enfraquecendo a formação de novas tropas dispostas a lutar. Apesar de tantas transformações, as tradições e lendas criadas por essa civilização ainda se mostram presentes em diversos traços da cultura europeia contemporânea.